Vamos lá então, pessoal, para a 18ª questão dos vídeos, a questão de número 43 do concurso da CETESB de 2009 da prova dos farmacêuticos. Um farmacêutico isolou uma proteína de um vírus para desenvolver um método diagnóstico. É correto afirmar que: letra A. Caso a proteína não seja mantida em temperaturas baixas, ela corre o risco de ser desnaturada e, portanto, perder a sua estrutura primária. Letra B. Alterações de pH da solução que contém a proteína podem desnaturar a proteína rompendo ligações covalentes. Letra C. Detergentes presentes na solução proteica podem romper interações hidrofóbicas da estrutura quaternária, mas não da estrutura terciária. Letra D. A adição de sais como sulfato de amônio pode causar a precipitação da proteína, mas não a sua desnaturação. Letra E. Ligações peptídicas presentes na estrutura da proteína poderiam ser rompidas caso fosse feita a adição de ureia, levando à desnaturação na mesma. Bom, algumas coisas importantes a gente tem que entender antes de responder essa questão, principalmente da estrutura das proteínas, que é o que se trata essa questão. Então, as proteínas têm 4 estruturas diferentes: primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é apenas a união entre os aminoácidos por intermédio da ligação peptídica, uma estrutura linear de aminoácidos. A estrutura secundária já é a interação não covalente entre os aminoácidos ligados, formando estruturas como alfa-hélices ou folhas beta, que é a partir daí que a gente começa a ter a estrutura tridimensional da proteína. Uma estrutura terciária é a união de várias alfa-hélices e folhas betas para formar um conjunto de estruturas secundárias, né? Pode ser só alfa-hélice ou pode ser só folha beta, ou, como eu falei, pode ser ambos. E uma estrutura quaternária é a união de várias estruturas terciárias, pode ser mais de 2. Então, se nós tivermos 2 estruturas terciárias idênticas ou homoméricas, nós vamos formar uma estrutura quaternárica homodimérica. Se nós tivermos 2 estruturas terciárias diferentes entre si, ou seja, heteroméricas, nós vamos formar uma estrutura quaternária heterodimérica. E como eu falei, a partir da estrutura secundária que nós temos a estrutura tridimensional da proteína. E se nós perdemos a estrutura tridimensional da proteína, isso é, perder as ligações não covalentes formadas entre os aminoácidos, isso é chamado de desnaturação. A perda da estrutura primária é chamada de hidrólise. Tá? E a hidrólise da estrutura primária ela só pode acontecer se adicionar uma enzima que catalisa a quebra de ligações peptídicas ou aquecer a altíssimas temperaturas com ácidos superfortes. Já a desnaturação ela pode acontecer com variações de pH, pode acontecer com a adição de detergentes, pode acontecer com a adição de ureia, como também pode acontecer com aumento de temperatura para determinadas proteínas. Então, a desnaturação perde a estrutura secundária, terciária e quaternária, mas nunca a estrutura primária. E com base nessas informações, né, a gente pode responder essa questão rapidamente. Por exemplo, a gente pode ver que a letra A, a letra B, a letra C e a letra E estão erradas. Por quê? Aqui ele fala que se não manter a temperatura em temperatura baixa, ela pode ser desnaturada e perder a sua estrutura primária. Mas desnaturação não é a perca da estrutura primária, somente da secundária, terciária e quaternária. Letra A é errada. Letra B. Alterações de pH na solução contém proteínas podem desnaturar a proteína rompendo ligações covalentes. Mais uma vez, desnaturação não é perca de ligações covalentes, né, que é as ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então a letra B também está errada. Letra C. Detergentes presentes na solução proteica podem romper interações hidrofóbicas da estrutura quaternária, mas não da estrutura terciária. Errado. Ele pode romper as ligações hidrofóbicas de todas as estruturas tridimensionais, secundária, terciária e quaternária. Então está errado. E a letra E. A ureia ela é capaz de desnaturar uma proteína, mas não é capaz de promover a quebra de ligações peptídicas. Sobrou para nós a letra D. A adição de sais, como sulfato de amônio, pode causar a precipitação da proteína, mas não sua desnaturação. Isso está certo. Determinados sais, a composição salina de um meio onde a proteína se encontra, pode alterar a solubilidade da proteína por decorrência das suas interações com o meio. Então, os sais de amônio eles podem mascarar os produtos hidrofílicos da proteína e apenas expor os produtos hidrofóbicos. Aí ele vai precipitar. Só que daí não vai alterar a sua estrutura tridimensional. Então a resposta correta para essa questão é a letra D. A adição de sais, como sulfato de amônio, pode causar a precipitação da proteína, mas não a sua desnaturação. Beleza? Daqui a pouco a gente continua. Até já!